Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! A teoria da conspiração, que questiona a chegada do homem à Lua, especialmente a missão Apollo 11 de 1969, é uma das mais persistentes e debatidas da história moderna. Ela sugere que os Estados Unidos forjaram os pousos lunares com alegações de que as filmagens foram dirigidas por Stanley Kubrick, renomado cineasta de 2001, Uma Odisseia no Espaço. A ideia de que Stanley Kubrick esteve envolvido na falsificação do pouso lunar ganhou força devido à proximidade temporal entre o lançamento de 2001, Uma Odisseia no Espaço, em 2 de abril de 1968, e o pouso da Apollo 11, 20 de julho de 1969. O filme de Kubrick, que retratava o espaço com efeitos visuais revolucionários para a época, foi apontado por conspiracionistas como prova de que a tecnologia para simular um ambiente lunar em estúdios existia. A teoria sugere que a NASA, em meio à corrida espacial contra a União Soviética durante a Guerra Fria, precisava de uma vitória propagandística e teria contratado Kubrick para criar imagens convincentes de um pouso lunar que nunca ocorreu. Um dos principais proponentes iniciais dessa narrativa foi Bill Kaysing, ex-funcionário da Rocketdyne, empresa que fabricou motores para os foguetes da NASA. Em 1976, Kaysing publicou o livro We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle, onde argumentava que os Estados Unidos da América não tinham tecnologia suficiente para chegar à Lua e que as imagens foram gravadas em um estúdio, possivelmente na Área 51. Ele sugeriu que os astronautas foram mantidos em Las Vegas enquanto Kubrick dirigia as filmagens. Kaysing apontou supostas inconsistências, como a bandeira americana tremulando, a ausência de estrelas nas fotos e sombras que pareciam iluminadas por fontes artificiais. Outra figura notável é Jay Weidner, documentarista que, em seus textos, não nega totalmente a possibilidade de o homem ter chegado à Lua, mas questiona a autenticidade das imagens transmitidas. Ele argumenta que a alta qualidade das fotos e vídeos, incomum para as câmeras da época, seria obra de Kubrick, que teria usado técnicas de filmagem de 2001. Weidner também sugere que O Iluminado, de 1980, conteria pistas subliminares, como o tapete hexagonal, lembrando uma plataforma de lançamento, e a menção ao quarto 237. A distância média da Lua à Terra é de cerca de 237 mil milhas, interpretadas como uma confissão velada de Kubrick. A teoria ganhou tração nos anos 1970, alimentada pelo contexto de desconfiança pública nos Estados Unidos da América, marcado pela Guerra do Vietnã e pelo escândalo de Watergate. Uma pesquisa da Gallup, publicada em 1977 pelo Daily Record, indicou que 28% dos americanos acreditavam que o pouso lunar foi encenado. A Sociedade da Terra Plana, em 1980, reforçou a narrativa, alegando que a NASA contratou Kubrick com patrocínio da Walt Disney e roteiro de Arthur C. Clarke, coautor de 2001. Um documentário francês de 2002, Dark Side of the Moon, dirigido por William Carroll, intensificou a especulação. Embora satírico, o filme usava entrevistas editadas de figuras como Donald Rumsfeld e Buzz Aldrin para criar uma narrativa convincente de que Kubrick dirigiu o pouso em um estúdio. A viúva de Kubrick, Christiane, e sua filha Vivian participaram do projeto, mas Vivian negou veementemente a teoria em 2016, chamando-a de mentira grotesca, que
que desrespeitava a integridade artística de seu pai. Outros conspiracionistas, como Bert Sibrel, alegam que os astronautas da Apollo 11 nunca deixaram a órbita terrestre baixa, com imagens falsificadas transmitidas como ao vivo. Sibrel confrontou Buzz Aldrin em 2002, chamando-o de mentiroso e covarde, o que resultou em Aldrin, então com 72 anos, dando um soco em Sibrel. O caso foi rejeitado pelo tribunal. Postagens em redes sociais mencionam supostas confissões de Kubrick em vídeos divulgados após sua morte em 1999, onde ele admitiria a farsa. No entanto, essas alegações carecem de fontes confiáveis e são amplamente consideradas farsas. Os principais argumentos dos conspiracionistas incluem a bandeira americana parecendo ondular, o que seria impossível sem atmosfera. As fotos não mostram estrelas no céu lunar, sugerindo iluminação de estúdio. Sombras em direções diferentes ou áreas iluminadas na sombra indicariam luzes artificiais. Pegadas profundas, contrastando com a ausência de uma cratera sob o módulo lunar, que pesava 15 toneladas. E fotos e vídeos de alta qualidade seriam improváveis com a tecnologia da época. Agora, as evidências científicas e históricas que confirmam os pousos lunares são robustas e amplamente aceitas pela comunidade científica. A missão Apollo 11, liderada por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, foi seguida por 5 outras missões tripuladas: Apollo 12, 14, 15, 16 e 17. Entre 1969 e 72, com um total de 12 astronautas caminhando na Lua, mais de 400 mil pessoas trabalharam no programa Apollo ao longo de uma década, envolvendo cientistas, engenheiros e técnicos. E como evidências concretas temos rochas lunares. As missões Apollo trouxeram 382 quilos de rochas lunares, cuja composição química, rica em isótopos de oxigênio e sem água, é distinta de rochas terrestres. Essas amostras foram analisadas por cientistas independentes em todo o mundo. Retrorefletores. As missões deixaram retrorefletores na Lua, usados até hoje para medir a distância Terra-Lua, com precisão por meio de lasers. Observatórios independentes, como o McDonald Observatory, confirmam sua presença. Sinais de rádio. A União Soviética, rival dos Estados Unidos da época, rastreou os sinais das missões Apollo vindos da Lua, não de estúdios. Fotos de alta resolução. A Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, lançada em 2009, capturou imagens dos locais de pouso, mostrando os módulos lunares, rastros de pegadas e equipamentos deixados. Testemunhos. Os 12 astronautas que pisaram na Lua, incluindo Armstrong e Aldrin, relataram suas experiências. Manter uma conspiração com 400 mil pessoas em silêncio seria logisticamente plausível, especialmente quando comparado ao escândalo de Watergate, que envolveu apenas 69 pessoas e foi exposto em meses. Agora, as refutações aos argumentos conspiracionistas. Sobre a bandeira tremulando. A bandeira parece ondular devido à ausência de atmosfera e à baixa gravidade lunar. Foi torcida ao ser fincada, criando dobras, e o vácuo lunar não dissipou o movimento. A ausência de estrelas. As câmeras da Apollo usavam exposições curtas para capturar a superfície iluminada pelo Sol, tornando as estrelas muito menos brilhantes, invisíveis. Isso é consistente com fotografia noturna na Terra. Sobre as sombras inconsistentes, a superfície lunar reflete luz solar, iluminando áreas na sombra, efeito de espalhamento. Experimentos como os do programa Mythbusters recriaram esse efeito. Sobre as pegadas e módulo lunar, o solo lunar, composto de grãos finos e semelhantes a solos vulcânicos, permite pegadas nítidas. O módulo lunar pousou suavemente, distribuindo seu peso, sem necessidade de formar uma cratera.
e sobre a qualidade das imagens. As câmeras usadas pela NASA eram avançadas e o ambiente lunar, sem atmosfera para dispersar luz, favorecia imagens nítidas. Especialistas como Howard Berry, que trabalhou em efeitos visuais para filmes como O Guia do Mochileiro das Galáxias, refutam a ideia de que Kubrick poderia ter filmado o pouso, destacando que ele, sendo perfeccionista, insistiria em filmar lá na Lua e tinha medo de voar. James Longusk, professor da Universidade Purdue, argumenta que seria mais fácil realizar o pouso do que orquestrar uma conspiração envolvendo milhares de pessoas. Então, o paralelo entre os dois lados, no caso, argumentos conspiracionistas, pontos fortes temos. A teoria explora desconfianças legítimas da época, como a manipulação governamental, pós-Watergate, e usa anomalias visuais que, à primeira vista, parecem convincentes para leigos. A conexão com Kubrick é atraente por sua fama e pela qualidade visual de 2001. A ideia de uma farsa propagandística ressoa com o contexto da Guerra Fria, onde a vitória na corrida espacial era crucial. Como pontos fracos, falta evidências concretas, como documentos ou testemunhas confiáveis. As supostas confissões de Kubrick são farsas e as inconsistências nas imagens têm explicações científicas. A logística de uma conspiração envolvendo 400 mil pessoas é implausível, especialmente sem vazamentos. Já com as evidências científicas temos como ponto forte as provas materiais, rochas, retrorefletores, imagens da LRO, são verificáveis por cientistas independentes. O rastreamento soviético e a impossibilidade de manter um segredo tão grande reforçam a autenticidade. As refutações técnicas, como as do Mythbusters, abordam diretamente as alegações conspiracionistas. Como pontos fracos, a complexidade técnica das explicações pode ser difícil para o público leigo, o que permite que dúvidas persistam. A falta de acesso amplo a informações confiáveis, especialmente em países como o Brasil, facilita a disseminação de desinformação. Agora, comparando as duas, a teoria da conspiração apela à emoção e à desconfiança, usando anomalias visuais como ganchos narrativos, mas ignora a vasta quantidade de evidências físicas e testemunhais. A narrativa científica, embora robusta, exige compreensão técnica, o que pode alienar quem busca respostas simples. A teoria de Kubrick é atraente por sua dramaticidade, mas carece de fundamento quando confrontada com fatos verificáveis. A teoria da conspiração do pouso lunar, com Stanley Kubrick no centro, é uma narrativa fascinante, que reflete a desconfiança de uma era marcada por crises políticas e sociais. Ela se sustenta em supostas anomalias visuais e no apelo de um cineasta lendário, mas esbarra na ausência de provas concretas e na improbabilidade logística. Por outro lado, as evidências científicas, rochas lunares, retrorefletores, imagens orbitais e testemunhos, formam um conjunto sólido que confirma os pousos da Apollo. No entanto, a persistência da teoria mostra como narrativas simples podem ser mais sedutoras do que fatos complexos. Cabe a você, com base nas informações apresentadas aqui, decidir o que parece mais convincente: uma conspiração monumental ou a conquista histórica de um feito humano extraordinário. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.